Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui reagir a mais um conteúdo, mais um vídeo que eu separei pra vocês do canal ESPN. Créditos totais ao canal ESPN, pessoal, que a gente sempre vai buscar todos os dias as melhores notícias e informações pra você, torcedor vascaíno. Pessoal, o Vascão ganhou hoje e estreou com o pé direito, linda estreia aí do Vasco da Gama no Brasileirão. Já guardou 3 pontos, pé direito, pessoal. Então vamos buscar aí já primeiras colocações aí no Campeonato Brasileiro, que é só o começo, pessoal, mas um belo começo tem um belo final também, pessoal. Vamos acompanhar esse cortezinho aqui, mas antes se inscreva no canal, dê essa moralzinha pra gente, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e, se possível, comente também aí da atuação do Vascão aí que vocês assistiram o jogo. E se não assistiram, acompanha aí o vídeo que está topíssimo. 2-1 em cima do Grêmio, já já a gente vê os melhores momentos. Tem ainda a bola rolando para Corinthians e Atlético Mineiro e ainda Flamengo 1, Atlético Goianiense também 1. Tudo bem, Djalma? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mauro. Boa noite, Zé. Apenas. Boa noite ao fã do esporte. A gente quer falar mais do futebol. O brasileiro começou, mas tem mais polêmica aí. Agora, no jogo do Flamengo tá pintando mais polêmica aí. A polêmica não para. Realmente, as polêmicas que aconteceram muito por falha realmente da arbitragem, incompetência da arbitragem. Mas no decorrer do programa a gente vai falando que também teve coisa boa, né? Gol de falta, que muito tempo que a gente não vê, mas infelizmente não foi por brasileiro. Mas foi uma rodada interessante e o Atlético Paranaense saindo na frente, mas com muitas nuances, muitas coisas acontecendo estranhas. O Flamengo também começa o jogo muito mal, acaba tendo a vantagem com um jogador a mais, acaba que se perde com um jogador a mais, leva o empate, o jogo ainda não acabou, mas... Técnico, tem tudo isso, mas a gente está vendo agora o que aconteceu em São Januário. E aí a vitória do Vasco da Gama por 2-1 em cima do Grêmio. E a gente está vendo aí a pressão do Vasco no início do jogo. Aí já tem polêmica, né? A bola pega na mão, ali não pega, o Kahneman fica caído porque teve um choque com o zagueiro vascaíno. E logo depois o Vasco abre o placar em um belo gol. Esse é o lance do Kahneman, né? Ó, vamos ver, ó. Tem uma umbrada ali, não é, Mauro? E aí o Kahneman ele precisa até ser substituído. Minutos depois, ele realmente acaba não resistindo e pede a substituição. Aí um pouco depois sai o gol do Vasco da Gama e a gente vai ver ali, né? Ah, aliás, tem um pênalti, né, primeiro. Esse é o lance do Rossi. Aí pra dizer a verdade, é uma palhaçada, né? Porque o Rossi se joga, o árbitro marca o pênalti, o que é assustador. Depois o VAR interfere e pede pra marcação ser revista, Zé. Mas é impressionante. O árbitro estava longe da jogada, né? Ele marcou no olho. Então, aí depois, ainda bem que o VAR, nesse momento, ele conseguiu reverter uma situação que poderia gerar mais dúvidas ainda, né? Mais polêmicas. Mas depois o Vasco conseguiu fazer o gol aí com o David, um belo gol. Domínio, um belíssimo gol. Teve o desvio que tirou o goleiro do Grêmio da jogada. E aí depois o Vasco conseguiu ter um pouquinho mais de folga, vamos dizer assim, um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar e o Grêmio aumentou um pouquinho o ritmo, mas o Vasco conseguiu aproveitar, né? E 2-0 já, a gente está vendo o segundo gol do Vasco ainda no primeiro tempo. O Vascão então abrindo 2-0 em cima do Grêmio. Também uma bola. O Vasco que estreia com vitória, Djalma. Vitória importante. O Vasco começou aí com a boa vitória, não vinha bem o Vasco e começar o brasileiro com a vitória. Agora, me surpreende essa queda do Grêmio. O Grêmio vem de 3 derrotas, aí, foi campeão gaúcho, a gente reconhece isso, mas o Grêmio vem caindo muito de rendimento. Apesar de reconhecer a boa atuação do Vasco, mas eu acho que o Grêmio deixou muito a desejar na sua atuação hoje. Porque veio, claro, teve aquele foco na decisão do Campeonato Gaúcho, certo? Contra o Juventude. Mas entre esses jogos, as duas derrotas na Libertadores, não é, Mauro? E agora essa derrota na primeira rodada do Brasileiro. E as duas da Libertadores, agora você tem que buscar pontos fora de casa, né? Para você... Um foi fora de casa, que ele estava poupando os jogadores para o jogo contra o Juventude, ok, estava justificável, o jogo na altitude, enfim, mas perdeu. Aí vem para casa, você fala, agora ele tem que fazer 3 pontos aqui. Então foi muito decepcionante a derrota da Libertadores. Essa de hoje, enfim, jogou fora de casa, contra o Vasco também animado, início do campeonato, ok.
Mas aí agora você vai dizer, mas o último jogo ele também perderam na casa dele pela Libertadores. E aí é que o Renato tem, né? Umas costas muito largas lá pelo belíssimo trabalho, é merecido que ele tenha isso. Então não se questiona muito, mas se fosse um outro técnico, já começariam provavelmente a pensar, opa, o que nós vamos fazer aí? 2 derrotas em Libertadores, começa o brasileiro perdendo e tal. Não é o caso do Renato, ele tem muita tranquilidade. Curiosamente, né, o Vasco já começa sofrendo 2 gols. O ano passado foi uma das piores defesas do campeonato. Mas o Soares e companhia resolviam lá na frente e o time acabou em segundo lugar. Foi a 4ª pior defesa e o vice-campeonato. Pois é, entendeu? E já começa com 2 gols, enfim. Então, esse sistema ali atrás, tudo bem, perdeu o Kahneman aí no começo e tal. Mas tem Kahneman e Jeromel há muito tempo ali e sofrendo muitos gols esse time. Não sei o que o Renato vai fazer para tentar diminuir isso. O ano passado foi ruim. A gente falava sobre esse realinhamento do que aconteceu no Campeonato Estadual, agora no cenário nacional. E aí a gente teve o campeão gaúcho enfrentando o time que foi eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Carioca, né, Zé? E o Vasco estreando com essa boa vitória. Provavelmente o Renato também vai utilizar, né, do artifício e é válido, né? Porque o Vasco está sem jogar desde o dia 17, né? Então o Vasco teve período para treinar, para ajustar, fazer os seus ajustes necessários para tentar amenizar aí a dificuldade que foi no campeonato regional, no campeonato estadual. Mas campeonato brasileiro, né, Bruno, automaticamente a tua concentração é diferente, a tua motivação é outra, né? Você tem que entrar sabendo que do outro lado é o Grêmio, então você vai entrar mais motivado, você vai entrar sabendo que se você errar, você pode pagar por isso. Então acho que a tensão é diferente. É lógico que a primeira rodada, mas assim, como eu estou com o Mauro, né? É o que ameniza um pouquinho a questão do Grêmio, mas é o Renato, mas o Renato tem que corrigir essa rota, né? O Campeonato Brasileiro junto com a Libertadores é perigoso, você cai numa espiral de derrota, depois para você mexer no vestiário fica um pouco mais complicado. Mas a questão aí do pênalti, do Piton, o problema é que assim, o pênalti, se tivesse dado o pênalti não é certeza que você vai acertar ou errar, né? Porque a gente não sabe o que acontece. Tem um pênalti no jogo do Flamengo em que o Atlético Goianiense poderia ter feito o segundo gol e acabou perdendo o pênalti, né? Então, eu acho que o Renato precisa acertar um pouquinho mais, ajustar um pouco mais essa questão da concentração, né? Alguns lances, mas é muito cedo ainda, né, Bruno? É a primeira rodada do campeonato, como nós estamos falando aqui. Os ajustes serão feitos nas primeiras rodadas, as equipes vão entendendo o grau, o nível de competição, a velocidade do jogo, as questões individuais, né? Eu estava comentando com o Mauro aqui, hoje, não sei se o Djalma vai concordar comigo, né? Hoje a tendência dos times, quando eles marcam um gol, eles se abdicam como diz aquela frase do Vanderlei, né? O medo de perder, tinha vontade de ganhar, né? Então os times todos ficam atrás, aí a saída de bola fica ou com o zagueiro ou com os volantes. Mas os volantes, quando tem a posse de bola, jogam só de lado. Eu não sei se o Djalma pensa como eu, estava conversando com o Mauro. Joga para o lado, joga para o lado, joga para o lado. Não tem um volante, não tem nada que faz uma inversão de jogo, procura tentar uma jogada individual ou tentar fazer um 2 com o meia. Não, é sempre aquele jogo burocrático. Joga a bola do lado, vamos esperar, vamos rodar para abrir o time e tal. E aí nessa de vamos esperar rodar, vamos esperar abrir o time e tal, você tem aí os jogos jogos ruins tecnicamente, né? E aí cabe ao árbitro criar um pouquinho de emoção durante o jogo. Mas eu acho que o Grêmio, para mim, o Grêmio tem um bom time, tem um bom elenco. Daqui a pouco o Renato, como eu falei, vai... Eu acho que o Renato tem que ajustar um pouquinho mais Bruno, primeira rodada, tem essa coisa de se ajustar ao campeonato, entendeu? O que pega mais é que assim, o Renato durante a semana falou, olha, eu sou pago para pensar, né? Então os jogadores estavam machucados e tal. A questão de escalar os jogadores. Escalar os jogadores. Então automaticamente você pensa, vai jogar contra o Vasco. O Vasco não classificou no campeonato estadual, o time é limitado, o ano passado passou dificuldades e tal, mas é sempre o Vasco, em São Januário, você tem torcida, tem uma série de coisas que influenciam no desempenho dos jogadores. Mas eu acho que é a primeira rodada, daqui a pouco esse Grêmio consegue encaixar, depois vai jogar na sua casa também, as vitórias podem chegar e o Grêmio vai ser eu acho que o time do Grêmio é um time bom e deve ser um time que vai ser complicado, eu acho que vai brigar
na tabela lá em cima. Ó, Ô, Bruno, sabe por que a Renata vai demorar para chegar? A Renata tem tanto lance para a Renata Não, separar. acaba de ter um aos 60 minutos. No Agora, Flamengo e o Goianiense. Flamengo bateu um pênalti. O Zé falava sobre pênalti, decide ou não o jogo. Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês mais uma notícia. Primeiro vamos aqui ao sumário aqui do jogo. Pessoal, Kahneman aí sofreu ali uma lesão, um trombão, e foi substituído por Gustavo Martins logo aos 14 minutos. Rossi logo em seguida levou cartão amarelo por fingir ali ter sofrido falta, mas não dentro da área. O juiz de campo até tinha dado pênalti, mas chamou no VAR e o VAR anulou o pênalti. E aos 25, pessoal, o Vasco aí abriu o placar. O David marcou 1-0 o Vasco e Matheus Carvalho, com assistência de Rossi, fez o segundo gol. Isso foi só no primeiro tempo, pessoal. Acabou o jogo. Aí teve substituição, João Pedro no lugar de Diego Costa, que inclusive não vi dentro de campo. Não vi mesmo. Gustavo Gomes no lugar de Soteldo, sumidão. E Nathan Fernandes no lugar de Pavão. Pessoal, só um comentário aqui. Também Ryan entrou no lugar de Rossi. João Vitor no lugar de Medel. Esforja tomou cartão amarelo. Gustavo Martins diminuiu aí para o Grêmio com assistência de Cuiabano. E Cuiabano saiu logo em seguida para a entrada de Zé Guilherme. E JP Galvão saiu no lugar de Galdames. Adson entrou no lugar de David. E Rovas entrou no lugar de Paulo Henrique. Léo ainda tomou um cartão amarelo e João Vitor também um cartão amarelo. Pessoal, posse de bola 47 para o Vasco da Gama contra 63 do Grêmio. Tentativas de gol 11 tentativas de gols para o Vasco da Gama contra 5 do Grêmio. Finalizações 5 do Vasco contra 3 do Grêmio. Pessoal, isso foi tudo no jogo. O jogo só foi 3 gols, nada mais. Tá pouco ainda pro Vasco pra a gente já pensar na parte de cima da tabela já, mas é 3 pontos, né? Um começo. Então vamos aí rumo segurar aí para mais vitórias e que venha mais e mais vitórias, porque o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para disputar esse ano, né, pessoal? Então vamos focar aí no Brasileiro. Vamos focar aí na competição aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu likezinho aí pra gente, que nos ajuda muito. E se possível, deixa o seu comentário também. Valeu, fiquem com Deus, pessoal. Tenham um excelente domingão aí, final de domingo. E até a próxima notícia.